Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Abacuque. Nós vamos ler aqui Abacuque capítulo 3, do versículo 1 ao 2. Abacuque capítulo 3, do versículo 1 ao 2. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Irmãos, o contexto desse livro do profeta Abacuque é um contexto muito triste. O povo já vivia cativo na Babilônia. E os que ficaram lá na terra de Canaã estavam desobedecendo a Deus. E Deus, ele fica em silêncio. E pelo fato de Deus ficar em silêncio com relação ao pecado do povo, Abacuque já começa o seu livro dizendo, versículo 2 do capítulo 1, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Deus estava em silêncio por conta do pecado do povo, do pecado do seu povo. O povo, de modo geral, vivendo em desobediência. Com isso, desastres começaram a acontecer. O povo de Deus agora estava vivendo desastre político, social, econômico e o pior, espiritual. Porque existem cristãos que acham que estão vivendo problemas porque economicamente sua vida não está boa, socialmente também não está. A política do nosso país, meu Deus do céu, e parece que existe algum tipo de crentes que só se preocupam com essas áreas: a política, a economia e a vida social. E a vida espiritual deixa para lá. Vamos deixar de lado esse negócio de cuidar da nossa vida espiritual. Vamos dar prioridade à nossa economia. Vamos dar prioridade à nossa vida social. Vamos dar prioridade às discussões políticas. Vamos dar prioridade a essas coisas. Para que orar? Para que ir para a igreja? Para que ler a Bíblia? Diante de tanto problema que a gente está vivendo. Era mais ou menos assim o contexto daquela época. E quando o povo vive assim, o que é que Deus faz? O que é que Deus faz? Deus permanece em silêncio? Deus continua em silêncio? Não. Deus sempre vai levantar alguém. Sempre. Deus sempre vai levantar um homem. Deus sempre vai levantar um pregador. Deus sempre vai levantar um profeta. Sempre. E aqui ele levanta o profeta Abacuque. Profeta Abacuque. Deus, na sua soberania, já levanta esse homem para interceder pelo seu povo. E aí Abacuque, ele vai começar a ter uma espécie de discussão com Deus. Abacuque, ele vai fazer duas perguntas para Deus. E ele vai falar aqui no capítulo 1 e 2, ele vai dizer: Deus, o Senhor vai punir o seu povo? O Senhor vai punir o seu povo? E Deus imediatamente responde: vou punir sim o meu povo. E depois Abacuque vai fazer a segunda pergunta: Deus, e o Senhor vai punir a Babilônia? Porque Deus vai usar a Babilônia para punir o seu povo. Foi a resposta de Deus para Abacuque. A primeira pergunta: o Senhor vai punir o seu povo? Vou, através dos babilônicos. E a segunda pergunta de Abacuque é: e os babilônicos também serão punidos? E Deus vai dizer: sim, punirei eles também, porque o pecado deles é maior do que o pecado do meu povo. Tanto o povo de Deus quanto os ímpios serão punidos por Deus, porque ambos vivem em pecado.
Ambos estão abandonando Deus e a sua lei. Mas aqui no capítulo 3, Abacuque ele vai cantar, ele vai fazer uma oração em forma de canto. Você já orou uma canção? Você sabia que os judeus eles costumam orar ou cantar os salmos? Você sabia que o inário do povo judeu são os salmos? Você sabia disso? O inário do povo de Israel são os salmos. Eles cantam os salmos. Até em um determinado tempo da igreja primitiva, eles também tinham esse costume de nos seus cultos solenes, eles cantarem os salmos. Cantarem os salmos. Hoje algumas igrejas estão resgatando esse bom costume de cantar apenas os salmos em seus cultos, cantar apenas as escrituras em seus cultos. E agora nós temos aqui esse profeta Abacuque que vai orar a Deus em forma de canto. E no versículo 2 nós vamos ler novamente, diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Quais declarações? Que ele vai punir o povo dele. E que ele vai punir o inimigo do povo dele também. Ele vai punir todos. E ele diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Eu me sinto alarmado com as suas declarações. E agora ele clama pela misericórdia de Deus. E ele vai dizer assim: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faz-a conhecida. E agora ele vai apelar agora para a misericórdia de Deus. Ele vai dizer assim: na tua ira, lembra-te da misericórdia. O clamor do profeta Abacuque é muito simples. Ele sabe que o povo está quase morto espiritualmente. É claro que há um contexto aqui econômico, político, social, mas há um contexto espiritual também. Quando o povo de Deus abandona as suas leis, isso é uma crise espiritual. Quando o povo de Deus abandona as práticas espirituais, a sua devoção, a sua adoração, o serviço cristão, isso também, irmãos, é um desastre espiritual. E Abacuque, ele está preocupado com isso, e agora ele vai se utilizar de uma palavra que resume tudo que o povo de Israel estava precisando. E a palavra que ele usa aqui é aviva. Aviva a tua obra, ó Senhor. Aviva. Essa palavra aviva significa tornar vivo aquilo que está prestes a morrer. Não está totalmente morto, mas está quase. Está quase. Falta pouco. Muito pouco para morrer completamente. Antes que morra completamente, então o profeta clama a Deus: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva. Aviva. Quando a obra de Deus está assim, quase morta, espiritualmente falando, Deus sempre vai usar alguém, aleluia. Porque Deus jamais vai deixar a obra dele morrer completamente. Deus sempre vai fazer com que alguém ali seja como é que eu posso dizer? Remanescente. O remanescente. Quando a maioria não quer orar, Deus vai ali, aleluia, usar os remanescentes para orar. Quando a maioria não quer buscar a palavra de Deus, Deus vai usar os remanescentes para ler a palavra de Deus. Quando a maioria não quer se envolver com a obra, Deus usa os remanescentes. Porque Deus sempre tem os remanescentes. Sempre, sempre, sempre. A obra de Deus pode até parar um pouco o ritmo. O ritmo pode até parar, mas parar completamente não para. A obra de Deus, ela sempre irá avançar, sempre vai avançar, sempre. Sempre. Por quê? Porque Deus sempre usará um Abacuque. Deus sempre tem um Abacuque. E eu creio, irmãos, que no nosso meio há Abacuques aqui, que quando olha para a situação da obra de Deus, decadente, aleluia,
essa pessoa dobra o joelho e diz: aviva a tua obra, ó Senhor. Quando olhamos para os jovens da igreja e vimos uma decadência espiritual no meio dos jovens, Deus sempre vai usar alguém para dizer: aviva estes jovens, ó Deus. Quando nós olhamos para os homens da igreja e há uma decadência espiritual, Deus sempre vai usar alguém e dizer: aviva esses homens, ó Deus. Nakaya surandalaia. E assim também é com as mulheres, assim também é com as crianças. Deus sempre vai usar alguém. Abacuque, ele ocupou a sua posição nessa história. A posição de Abacuque não é de se misturar com aqueles que estavam desobedecendo a Deus. A posição de Abacuque foi aquele de se colocar na brecha. Essa foi a posição de Abacuque. Essa deve ser a nossa posição. Abacuque, ele não queria fazer parte daquele grupo decadente, morto, quase morto espiritualmente. Não, Abacuque quis fazer parte de outro grupo de pessoas. Na cara machurando lá. Daqueles que oram: aviva a tua obra, ó Senhor. O povo estava em crise, mas Abacuque não estava. O povo não queria buscar Deus, mas Abacuque buscava. O povo desprezava a Deus, mas Abacuque não desprezava. Não desprezava. Ele queria Deus. Para alguém fazer uma oração como essa, só podia ser alguém que realmente tinha uma vida avivada. Uma vida completamente avivada. Aleluia. Uma vida avivada. E é isso que nós encontramos aqui. E essa palavra avivar significa despertar. Desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quando estamos ali, sem saber o que fazer, quando nós estamos naquela situação espiritual da nossa vida, que sentimos que falta algo, que sentimos que a nossa vida espiritual ela não está bem, que espiritualmente nós estamos sofrendo uma decadência, não estamos sendo aquilo que Deus quer que sejamos, e o Espírito Santo testifica. Lembra dessa palavra? O Espírito Santo testifica, lembra disso? Ele testifica que você não está bem. O Espírito Santo não acusa, quem acusa é o diabo. O Espírito Santo não acusa ninguém, mas o Espírito Santo sinaliza: você não está bem. E quando o Espírito Santo sinaliza, irmãos, é para que eu e você possamos tomar uma atitude, para que eu e você possamos acordar. A palavra avivar também significa isso: acordar, despertar, aleluia. Se você espiritualmente não está bem, então acorde. Se você espiritualmente não está bem, então desperte. Desperte. Está na hora de orar a Deus, mais do que nunca. Está na hora de orar assim: aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra. Hoje nós estamos vivendo dias terríveis. Nunca se viu tanta frieza na igreja. Não falo só aqui, eu falo de modo geral. Muitos fazendo eventos e mais eventos, modismos e mais modismos, para tentar camuflar ou tentar imitar o agir do Espírito Santo, para dizer que a igreja é avivada, para dizer que os jovens são avivados. Os jovens são avivados por quê? Porque fazem retiro. Os jovens são avivados porque fazem eventos, fazem baladas, fazem tanta coisa. Mas é a oração, e a dedicação a Deus, e a dedicação à palavra de Deus, e a dedicação à obra de Deus, e a dedicação à vida espiritual. Onde é que estão essas coisas? Isso que nós estamos vendo por aí, isso não é avivamento. Avivamento, irmãos, não são eventos. Avivamento é vida piedosa. Avivamento é vida dedicada a Deus.
Avivamento é vida cheia, cheia do Espírito Santo. Eu não estou falando de você apenas ter o Espírito Santo, mas eu estou falando de você ser revestido pelo Espírito Santo. Aleluia. Ter o Espírito Santo todo cristão tem. Todo cristão tem o Espírito Santo, porque se não tivesse não era cristão. Mas precisamos mais do que ter o Espírito Santo. Precisamos ser cheios dele. Cheio. Lembra dos apóstolos? Lembra dos apóstolos? Às vezes nós queremos fazer as coisas contrário ao que a Bíblia diz, ao contrário do que Cristo fez. Jesus, antes de enviar os seus apóstolos para dar continuidade à sua obra que ele começou aqui, ele disse para os seus: ficai em Jerusalém. Fiquem lá em Jerusalém. Não saiam de lá. Até que do alto vocês sejam o quê? Vestidos eles já estavam. Vestidos eles já estavam. Jesus Cristo disse: até que vocês sejam revestidos. E quando eles receberam este revestimento, o covarde do Pedro virou um pregador valente e corajoso. Aquele que havia negado Cristo 3 vezes, porque ficou com medo de morrer, agora era um pregador valente, destemido, ousado. No momento em que ele ouviu alguém murmurar a respeito do que o Espírito Santo estava fazendo no meio deles, ele não ficou ali com medo, calado, ouvindo aquela murmuração. Não, ele foi lá e combateu aquela murmuração. Ele disse: não tem ninguém aqui bêbado não, meu querido. Na caramassura andalaia. O que na verdade que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel, aleluia. Onde lá Deus profetizou dizendo que Ele derramaria do seu Espírito, aleluia. E nós estamos aqui agora experimentando isso, vivendo isso, o derramado Espírito, o avivado Espírito, o revestido Espírito. E aí ele vai e prega o Evangelho. E quando ele prega o Evangelho, o poder era tanto, a ousadia era tanto, a convicção era tanto, que ele foi interrompido pelos seus ouvintes. E antes dele concluir com a pregação, o povo já estava perguntando: o que devemos fazer para sermos salvos? Porque a igreja primitiva tinha esse resultado, irmãos? Porque a obra era feita não por pessoas que tinham preguiça espiritual. A obra foi feita por pessoas cheias do Espírito Santo. Quando a obra de Deus é feita por pessoas vazias, quando a obra de Deus é feita por pessoas que não gostam de vida piedosa, a obra não avança, ela não cresce, ela não desenvolve. Mas quando as pessoas, aleluia, buscam revestir de Deus, o revestir do Espírito Santo, aleluia, a obra avança, ela cresce. E aqui agora me leva a orar mais ainda por esta igreja. Porque agora eu entendo porque o diabo luta tanto contra a tua vida espiritual. Porque o diabo não quer que você se dedique espiritualmente, porque ele sabe quais são os resultados que uma pessoa cheia do Espírito Santo produz. Ele sabe. O diabo sabe que quando alguém é cheio do Espírito Santo, ele vai produzir no reino de Deus, ele vai produzir. Então, antes que isso aconteça, ele planta murmuração no coração de um aqui, planta insatisfação no coração do outro, depois planta incredulidade no coração do outro. Do outro ele coloca uma visão negativa, para ele olhar só as coisas negativas que acontecem na igreja. Depois no outro ele coloca uma distração, ele vai usar o WhatsApp, internet, Facebook, televisão, Netflix e os cambal. Para quê? Para que a pessoa não busque Deus, para que a pessoa não tenha uma vida avivada, para que a pessoa tenha uma vida pobre espiritualmente, para que a pessoa seja um mendigo espiritualmente falando. Mendigo, só anda se rastejando, nunca tem uma vida piedosa, nunca tem uma vida cheia do Espírito Santo. São pessoas que em vez de orar: Deus, aviva a tua obra, aviva a tua obra, são pessoas que são alvos dessa oração.
Você está entendendo? Temos que ser Abacuques. Temos que ser como o profeta Abacuque. Identificar esses problemas. Identificar esses problemas que há na nossa igreja. E fazer algo a respeito. Mas fazer algo a respeito do jeito certo, do jeito correto e do jeito bíblico. E o jeito correto, o jeito bíblico é esse que Abacuque fez. Ele foi para o joelho. Em vez de sair por aí reclamando, ele foi para o joelho e disse: aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. É assim que a gente muda a vida da igreja. Não é botando o dedo para A e para B, mas é dobrando os joelhos e dizendo: Deus, aviva essa casa. Aviva meu irmão. Aquele irmão está desse jeito, pai. Aquela irmã está desse jeito. Visita ela, aviva ela. Muda o coração dela, muda o coração dele. Nós podemos ir lá, conversar, exortar, repreender, mas quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Abacuque sabia disso. Abacuque não poderia fazer muito pela sua nação e pelo seu povo, mas ele poderia orar, e assim ele fez. Ele orou a Deus, ele buscou a Deus, e ele gritou, e gritou muito. Ele orou tanto que ele orou em forma de canção, em forma de música. Ele disse: aviva a tua obra, ó Senhor. Quando nós olhamos para o contexto da igreja hoje, não é tão diferente dessa época. Não é tão diferente. Não é tão diferente assim. Infelizmente, quando nós olhamos para o estilo de vida de alguns cristãos, que eu tenho até dificuldade de dizer que são cristãos. Eu tenho dificuldade de dizer. Mas são, eu acho que sim. São os fracos na fé. Nós encontramos pessoas que já fizeram do culto um costume. O culto já é um costume. Uma coisa costumeira. Não, eu vou lá para o culto e acabou. Nós temos que vir para o culto, amém? Do mesmo jeito que nós comparecemos aqui no domingo, aleluia, né? Com aquela coisa de festa, com aquela coisa de alegria. Do mesmo jeito que viemos aqui para a ceia do Senhor, aleluia. E assim nós cresceremos espiritualmente, assim nós obteremos uma vida avivada. Uma vida avivada. Você não quer a vida avivada? Qual é o crente que não quer a vida avivada? Me responda. Qual é o cristão que não deseja ter uma vida avivada? Todo cristão deseja buscar mais a Deus. Todo cristão deseja experimentar mais da presença de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Para nós vivermos isso, para nós termos uma vida como essa, nós temos que priorizar nossa vida espiritual. Temos que buscar mais a Deus, mais de Deus. Quando nós olhamos para a vida de algumas pessoas relaxadas espiritualmente, completamente relaxado, completamente relaxada, faz pouco caso da sua vida espiritual, não se dedicam espiritualmente, com certeza essas pessoas não são felizes. Não são, porque não há verdadeira felicidade, irmão, fora de uma vida cheia de Deus, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Não há felicidade fora dessa vida. Sempre vai ter alguma coisinha lá na nossa consciência, dizendo: olha, sua vida espiritual está um lixo. Um lixo. E é por isso que você espiritualmente se encontra assim, insatisfeito, abatido, às vezes sem perspectiva de melhora, olha para frente e não vê nada. Sabe por que você não vê nada? Porque você está cego. E sabe por que você está cego? Porque você não busca a Deus. Porque se você buscasse a Deus, na caramachurandalaia. Lâmpada para os meus pés é o quê? É a Netflix? É a internet? É o WhatsApp? É Facebook? É o trabalho? É bom eu falar isso aqui, é o trabalho? E quem nós encontramos na palavra? Esse livro fala de quem? Qual é o personagem principal desse livro? Jesus Cristo. Desperta tu que dormes,
levanta de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Você sabia que essa palavra esclarecer também significa iluminar? Sabia disso? Quando nós buscamos a Deus, às vezes a circunstância da nossa vida não muda, os problemas estão lá, mas nós conseguimos ver o que está por detrás dessa montanha, que está dizendo para nós: você não vai conseguir subir aqui. Mas quando nós buscamos a Deus, aleluia, você vai subir a montanha, de um jeito ou de outro você sobe, nem que seja até a metade você sobe, e da metade para lá o Espírito Santo te carrega, mas você sobe, você chega lá do outro lado. Quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos a Deus, irmãos, é exatamente isso que acontece. Vamos ter uma vida avivada. Oh, coisa gostosa é você se relacionar com o crente avivado. Quando você se relaciona com o crente avivado, a perspectiva é outra. É outra. Eu não gosto de me envolver, já vou logo dizendo aqui, não gosto de me envolver com crente piadista, que só fala piadinha, só abre a boca para falar de piadinha, não tem nada de Deus, não tem nada do Espírito Santo, não conhece as Escrituras, e quando alguém faz a pergunta, manda para o pastor, manda para fulano, manda para... Por que não manda para você, meu amado? Porque está na hora de você ser essa pessoa, está na hora de você ser essa pessoa que vai ocupar essa brecha. Minha igreja está precisando de quê? Aleluia! Eu quero ser essa pessoa. Eu vou ser essa pessoa. Toma uma decisão de ser alguém avivado. É uma decisão. Porque, irmãos, quando alguém ora, aviva a tua obra, Senhor. Irmão, Deus não vai contar conversa, não. Ele vai avivar, porque é o plano dele. Você acha mesmo que Deus tem um plano de deixar alguém morto espiritualmente? Esse é o plano de Deus? Esse é o plano de Deus? Deixar você desanimado? Deixar você abatido? Deixar você sem fé? Esse é o plano de Deus? Não, não é o plano de Deus, não. O plano de Deus para a tua vida, meu querido, é que você seja cheio, não de murmuração, mas cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Converse com alguém cheio do Espírito Santo e você vai ver que a conversa é diferente. Converse com o presbítero Francisco, bate um papo com ele aí. Chega perto dele, converse com ele. Toda a glória para Deus, porque o presbítero Francisco é pecador. Não é presbítero Francisco? É um pecador também. Mas na minha opinião, e como pastor dele, é alguém que é cheio do Espírito Santo. Toda vez que esse homem pega o microfone aqui para orar, Deus do céu, Deus do céu, me dá um fogo, me dá um temor, um queimor dentro de mim. Porque quem está orando é alguém que vive na presença de Deus, não apenas na igreja, mas em casa. E isso é perceptível, meu amado, isso é perceptível. Só não é perceptível para quem tem uma vida carnal em casa. Só não é perceptível para quem vive mais na carne do que no espírito. Mas quem vive no espírito, quando encosta de alguém que também vive no espírito, o espírito do um e do outro testifica, porque é o mesmo espírito em ambos. Testifica. Amém, Pedro? Amém, Pedro? Quando nós estamos vivendo tempo, irmão, de abatimento espiritual, de desânimo espiritual, de fraqueza espiritual, dá uma olhada para o seu irmão que está ao seu lado aí, dá uma olhadinha, só para tu ver, só para você sentir, só para você sentir a coisa. Tudo que faz na vida espiritual é empurrando, sabe? É na base dos empurros, sabe? É uma coisa, isso é terrível.
Terrível, terrível. Você olha e você vê, sabe aquela coisa caída, uma fé sem dinamismo. Não há dinamismo na fé, não há. É uma coisa morta. Em tempos assim, irmãos, o que a igreja tem que fazer? Quando você lê o livro do profeta Abacuque, você vai chegar a uma conclusão. A única coisa que Abacuque quer é a presença de Deus. Ele está orando sim por essa crise política, social e econômica e espiritual. Ele ora por essas coisas também. Ele ora. Mas aqui no final ele diz assim, ó. Versículo 17. A economia do país acabou. A vida social acabou. A política nem se fala. Mas aí ele vem e ele diz o seguinte. Olha só. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Aí agora, irmãos, só alguém cheio do Espírito Santo vai falar uma coisa dessa aqui. Só alguém que tem uma vida avivada vai falar uma coisa dessa aqui. Porque enquanto eu vejo muitos cristãos reclamando, falta de dinheiro, falta disso, falta daquilo e tal, não sei o quê, e a vida toda, sabe, cheia de mazelas, e você não vê espiritualidade na pessoa, você não vê, apesar de estarem vivendo assim, você não vê alegria espiritual, força espiritual, dinamismo na fé, você não vê. O que nós encontramos aqui, Abacuque? Algo completamente diferente. Abacuque está dizendo, Deus, mesmo que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Eu não estou nem aí. É isso que Abacuque está dizendo. Eu não estou nem aí. Se a vida econômica do meu povo está em ruínas, eu não estou nem aí se Deus resolver não fazer nada a respeito. Eu vou me alegrar em Deus. Você tem que se alegrar em Deus. O crente avivado, a alegria dele é Deus. O crente, olha o que eu estou te falando aqui, meu amado. O crente avivado, a alegria dele não é o salário, a alegria dele não é emprego, a alegria dele, irmãos, não é casa, a alegria dele não é carro, a alegria dele é o próprio Deus. E aí no 19 ele vai dizer assim: o Senhor Deus, quem é Ele para mim? Abacuque vai dizer, o Senhor Deus é o que para ele? E ele diz, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele é a minha fortaleza. É a minha fortaleza. É Deus que me protege, é Deus que me guarda. É Ele que me livra, é Ele que me sustenta. Fortaleza é isso. E é por isso que Abacuque diz, olha, eu não estou nem aí. Não estou nem aí. Por quê? Deus é a minha fortaleza. E eu só quero Ele. Se eu estou com Deus, então de nada eu tenho falta. Porque é exatamente isso que significa o Salmo 23. O Salmo 23, como é que está lá? O Senhor é o meu pastor, nada eu tenho falta. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. É diferente. Se Deus é o meu pastor, então eu estou bem. Se Deus é meu pastor, então qualquer coisa aqui na terra que esteja faltando
Não sentirei falta disso, porque Deus é o meu pastor, eu tenho Ele. Eu não tenho falta disso, eu não tenho falta daquilo, eu não tenho falta daquilo outro, porque eu tenho Deus. Diante disso tudo, o que nós precisamos é de avivamento. É isso que nós precisamos. Atos 2, 39, diz assim, Atos 2, 39. Atos 2, 39, não, 38, diz assim, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. E aí ele vai dizer algo aqui importante no final do versículo 38, e ele diz assim, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. E aí ele diz assim no versículo 39, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Deus te chamou? Ele me chamou. Ele te chamou. Você crê nisso? Agora Ele chamou para você viver que tipo de vida? Essa que você está vivendo? Você tem certeza que Deus lhe chamou para viver do jeito que você está vivendo? Do jeito que você está vivendo? Deus lhe chamou para isso? Essa é a vida que Deus quer para você? O que você faz é exatamente aquilo que Deus mandou você fazer? A posição que você está é essa que Deus te colocou? É essa? Vida avivada, irmãos, é uma vida cheia do Espírito Santo. Completamente cheia do Espírito Santo. E essa promessa é para todos nós, porque em Atos 2, 39 fala exatamente disso. Para todos, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ele te chamou. Para que você pudesse receber o dom do Espírito. Para que você pudesse ter uma vida avivada. Para que você pudesse ter a plenitude do Espírito Santo. Então vamos andar desse jeito. Vamos andar desse jeito. Vamos viver desse jeito. Vamos parar com essa vida pobre espiritualmente falando. Espiritualmente, viu, gente? Não me confunda não, espiritualmente. Vamos viver, irmãos, no Shekinah de Deus. Está entendendo, né? Sabe? Amém, Beatriz? Vamos viver daquele jeito. Versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Me levanto mesmo, porque eu sei que Deus me chamou, não foi como uma marionete. A vida diz, vai para lá, você vai. Não sou marionete do diabo, nem da vida, nem do pecado, nem de ninguém. Só sou marionete de Deus, só do Espírito Santo. E eu quero que você diga isso para o seu irmão também, em nome de Jesus. Espera aí que eu acabo esse negócio aqui. Espera aí que eu acabo. Diga para o seu irmão aí, meu irmão, você não tem que ser marionete da vida, nem do pecado, nem do diabo. Seja um guerreiro, rapaz. Seja um soldado. Vai para cima, vai com tudo, aleluia. Bote para arrebentar, bote para quebrar. Entra lá no teu quarto, fecha a porta. Fale com Deus. Fale com Deus, busque Ele, aleluia. Aleluia. Busque avivamento para a tua vida. Não aceite esse desânimo não, rapaz. Isso não é normal. Você está achando que isso é normal? Isso não é normal. O diabo está ali cegando e tu não está vendo. O que você está chamando de normalidade é frieza. É frieza. É frieza. Frieza. O lugar da igreja não é na frieza. É no fogo do Espírito Santo.
Eu sei que muitos já perderam a fé naquilo que o Espírito Santo pode fazer. Eu sei que tem muitos que não creem mais e que não dão mais lugar, que já se fecharam e já se blindaram. E eu lamento por isso. Mas você que se fechou, você que se blindou, você que não crê em mais quase nada, você que não dá mais lugar para nada, fique sabendo de uma coisa: tem um Abacuque aqui na igreja que está orando por você. Tem um Abacuque aqui na igreja que está dizendo: pega ele, Deus. Pega ela, Deus, e aviva, 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 aviva. Tem alguém aqui orando por você? E não é só um Abacuque, não. Não é só um Abacuque, não. Tem algumas Abacuques aqui também. Na Calamacharabacantalaia. Aqui tem um povo que crê ainda no mistério de Deus. Aqui ainda tem um povo que crê no poder de Deus ainda. Lá Machuricantalaia. Aqui tem gente que crê que Deus pode pegar lá Machuri andalá bacarabá. Xerique andalá basurique andalá banalá machuri andalaia. E transformar. E mudar. E fazer uma outra pessoa na Lamachuri canta lá. Se eu não acreditasse nisso, eu já tinha ido embora. Se eu não tivesse esperança que Deus pudesse mudar, eu já tinha feito as minhas malas. Eu já tinha desistido de pregar, já tinha desistido do ministério. Mas como eu ainda creio, eu continuo. Como eu ainda creio, eu prego. Na carama. Recaramachurianda labanaia. Fique de pé, irmão. Pegue sua Bíblia, por favor. Abra no Evangelho de João, capítulo 7. Eu quero que você procure viver isso aqui. João 7, 38. Eu quero que cada um de vocês que estão me ouvindo aqui nessa noite, por favor. Eu já dei tudo de mim aqui nessa noite. Como pregador, como pastor, eu já dei tudo de mim. Agora é com o Espírito Santo e com você. Eu já tomei a minha decisão relacionada a esse texto há muitos anos da minha vida. E eu quero que você entenda, meu irmão. Eu quero que você entenda. E eu quero que você saia daqui revoltado. Revoltado com essa vida batida que talvez algum de vocês estão levando. Eu quero que você saia daqui revoltado contra essa vida fria que talvez algum de vocês estão vivendo. Essa é a minha proposta. Essa é a minha proposta. Quem crê em mim, eu creio. Você crê em Jesus? Creio, eu creio, eu creio. Quem crê em mim, como diz a Escritura, mas tem que ser do jeito bíblico, do seu interior, lá do seu interior, vai acontecer o que, irmãos? Fluirão o que? Fluirão rios. Rios. De que tipo de rio é esse? Rio de água viva, aleluia. Onde você passar, por onde você andar, você vai produzir vida, meu irmão. Você vai produzir vida. Se você trabalhar para Deus, você vai produzir vida. Aleluia. Se você andar na rua, você vai produzir vida. Onde você chegar, você vai produzir vida. Vida, 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 vida. Porque você está cheio de vida. Aleluia. Do seu interior vai fluir. Tem que fluir. Não morte. Um rio de água viva.
viva.